Fala, gente, tudo bem com vocês? O Gustavo Nunes, o nosso Gustavinho, 18 anos, ele não é mais do Grêmio? Essa é a pergunta que ficou depois da coletiva do técnico Renato Portaluppi. E a resposta, Léo, eu vou dar a resposta do que eu tenho, do que eu consegui nos bastidores. O Gustavinho está sendo negociado, o Gustavinho está sendo vendido, está muito claro. E o Gustavinho pediu para não jogar contra o Bahia. O Renato conversou com ele. E a resposta para esse momento agora é: ele vai jogar terça-feira? O que a gente tem de resposta? E também eu quero dar aqui as informações da possível venda dele. Tá tudo encaminhado, só falta a parte burocrática, caneta, papel e assinatura. Quanto seria a venda? É bom ou não é bom esse valor? Então tudo isso nós vamos explicar a partir de agora e eu vou fazer um pedido aqui para vocês. Sempre lembrando que nós estamos com a parceria da Golden Brasil. Você investe em minérios e pedras preciosas com a Golden Brasil. O 0800 está aí na tela, aproveita, aprenda como lucrar com pedras preciosas e contratos de minérios. Diversifica teus rendimentos. Tira um pouquinho da poupança, coloca em minérios e pedras preciosas. Essa semana do Dia dos Pais já passou, eu sei, mas continua a promoção ainda, tá? Aproveita, vai na descrição do vídeo que tem todas as informações, inclusive o WhatsApp para você conversar com eles. Gente, olha só. O Renato Portaluppi, na coletiva de ontem, ele disse que o Gustavo o procurou na noite anterior da partida, pedindo para não jogar. Obviamente que o Renato já sabia o motivo. O Gustavo está sendo vendido. Ok? E o Renato falou para ele: tá, Gustavo, então é o seguinte, fica pelo menos no banco, porque se eu precisar de ti, tu entra aí e nos ajuda. Beleza, o Gustavo topou e foi assim. No segundo tempo, contra o Bahia, o Gustavo Nunes entrou e ajudou o Grêmio. Aliás, em 2 minutos ele fez muito mais do que o Nathan Fernandes fez no primeiro tempo. Nathan Fernandes que vem jogando muito mal. Bom, o que nós temos no momento? Você estava careca de saber que o Gustavo Nunes estava sendo negociado. Eu já tinha feito um vídeo aqui falando que o Gustavo Nunes falou nos microfones que gostaria de ir para a Europa e não para o mundo árabe, porque surgiu uma proposta do mundo árabe para o Gustavo. O Gustavinho, ele está indo para o Brentford da Inglaterra. É um time da primeira divisão, da Premier League, não é a primeira prateleira de times, Chelsea, Manchester United, City, não. É um time que disputa lá a primeira divisão para não cair, né? Mas tem outras copas interessantes e o Gustavo quer jogar a Premier League, né? A gente sabe que esse time pequeno da Inglaterra, ele pode ser a porta de entrada para outros clubes grandes. O que se tem de valor do Gustavo Nunes? E daqui a pouco eu quero falar se o Gustavo joga terça ou não. O Gustavo Nunes, o Grêmio tem 80% do Gustavo Nunes, tá? 80%. O Grêmio está pedindo por esses 80% cerca de 100 milhões de reais. Mas o Grêmio não vai levar 100 milhões de reais. O que o Brentford da Inglaterra está colocando é 72 milhões de reais pelos 80% que o Grêmio tem. 72 milhões de reais. Em euros, seria 12 milhões de euros. 12 milhões de euros. O que eu gosto de fazer? Pegar uma comparação. Tá, mas são 72 milhões de reais, né? Ou 12 milhões de euros. O Pedro Rocha, que o Grêmio vendeu depois da Copa do Brasil, né? Quando o Grêmio ainda estava jogando a Libertadores da América. O Pedro Rocha foi vendido, atacante, ponta também, né? Ele foi vendido também, mesmo valor, 12 milhões de euros. Assim como o Gustavo estaria sendo vendido por 12 milhões de euros. Só claro, a cotação é diferente. Em reais, o Pedro Rocha, o Grêmio ganhou 45 milhões de reais. Com o Gustavo, o Grêmio está ganhando 72 milhões de reais, né, por causa da cotação. Mas em euros seria o mesmo valor. O Grêmio vendeu o Pedro Rocha por 12 milhões de euros e estaria vendendo o Gustavo Nunes por 12 milhões de euros. Hoje, em reais, dá 72 milhões de reais. Esse valor, ele é bom? É importante aqui a gente entender, esse é um valor preliminar, ninguém ainda bateu o martelo, confirmou. Possivelmente tem alguns gatilhos, tipo, se o Gustavo Nunes cumprir lá tantos jogos como titular, se ele fizer tantos gols, o Grêmio deve ganhar mais dinheiro. Mas inicialmente 72 milhões de reais pelo Gustavo Nunes, eu considero um negócio bom, tá? Eu não acho que ele é ruim. Também não é um negócio do mundo, não é um negócio da China. Mas 72 milhões de reais eu considero um negócio bom, tendo em vista essa comparação com o Pedro Rocha também, que era um jogador um pouco mais velho. O Gustavo Nunes tem 18 anos, ele não é titular do Grêmio, o Pedro Rocha era.
O Gustavo Nunes tem um grande potencial. O Grêmio, ele precisa de dinheiro. Essa é uma outra grande questão. O Grêmio precisa de dinheiro para pagar as contas e comprar outros jogadores que o Grêmio quer comprar, como o Soteldo lá na frente, como trazer outros jogadores. Então, eu considero um negócio bom. Eu não acho maravilhoso, meu Deus do céu, mas é bom. Para ruim não serve. O negócio é bom e vai ajudar o Grêmio a pagar as contas. O melhor negócio de todos seria o seguinte: o Grêmio vender o Gustavo Nunes agora, ok, mas entrega só em dezembro. É claro que o Brentford não quer, né? Porque agora vai começar os campeonatos lá na Europa e ele quer começar já com o Gustavo Nunes. É importante falar aqui que o Gustavo Nunes, a vontade do jogador pesou muito, mesmo que a proposta da Arábia seja melhor, é muito difícil quando o jogador não quer. Para o Grêmio seria melhor ele ir para a Arábia, porque o dinheiro era maior. Agora, a vontade do atleta conta, e também do empresário. E aí nós vamos entrar na questão do Gustavo jogar ou não terça-feira. É óbvio que o Renato não gostou dessa atitude do Gustavo de pedir para não jogar. Óbvio que ele não gostou. Então o que eu tenho de resposta agora sobre terça-feira? Só antes, rapidinho. Betano, a grande parceira do Careca. O site é muito fácil para você brincar, gente. Aproveita. Na descrição do vídeo aqui tem meu cupom Careca de Saber. Ele vale para novos cadastros, tá? Se tu colocar R$100, você ganha R$20 com o meu cupom e pode ganhar ainda até R$1.000 de bônus. Aproveita se você não é cadastrado a essa promoção. Tem jogos do Brasileirão hoje, hein? Ó, Atlético Goianiense 1, Inter 1. Vai por mim, hein? Vai por mim. É hoje, domingão. A pergunta é, quando o Renato terminou a coletiva, os jornalistas em off perguntaram pro Renato: Renato, o Gustavo joga terça-feira, Fluminense, Copa Libertadores? O Renato lá na coletiva, no off, falou o seguinte: perguntem pro empresário dele. Então já veio um desconforto aqui, tá? Hoje de manhã eu acordei, tomei um café, fui atrás de algumas informações. A versão segue a mesma. Depende do empresário. Porque o empresário, óbvio que ele não quer perder o negócio. O que significa perder o negócio? É o Gustavo Nunes se machucar. Já imaginou? E isso passa muito na cabeça do guri, cara. Imagina ele entrar contra o Fluminense e se machucar, bater na madeira. Onde é que tem madeira aqui? Aqui, ó. Tá louco, ó. Não. Então o empresário, ele não quer que o Gustavo Nunes jogue. Ele não quer. Ele já não queria contra o Bahia. E a versão que eu tenho agora é o seguinte: o empresário tá enchendo o saco. Óbvio, para não jogar. Então é isso. Terça-feira ele joga? A tendência é não. Porque há do lado do Gustavo Nunes para não jogar. Ele já pediu para não jogar contra o Bahia. Então é possível que o Gustavo Nunes não jogue mais no Grêmio. Se ele for pro jogo, que Gustavo Nunes a gente vai ter, né? Então é uma tendência que não jogue mesmo, uma tendência, tá? Então só faltam detalhes burocráticos pro Gustavo, assinar e ir embora. E não jogar mais, tá? Ele não joga mais pelo Grêmio, essa é a tendência. Gente, obrigado, dá like, se inscreva no canal. Lembrando que o Gustavo Nunes é reserva, então isso não altera muito o time titular, mas é uma peça fundamental pro segundo tempo. E eu vou fazer um pedido aqui para vocês. Eu sei que é difícil, mas vamos esquecer essa derrota pro Bahia. O time titular do Bahia era melhor que o time reserva do Grêmio. Isso é fato. Era um jogo muito difícil. Nós temos uma decisão terça-feira. Não vamos nos contaminar com essa derrota. Vamos focar na Libertadores terça-feira, para seguir adiante, para ir para as quartas de final. Aí depois a Libertadores dá um tempo. Aí até lá o Grêmio ajusta o Campeonato Brasileiro. Vamos juntos. Obrigado. Dá like no canal. Valeu!